Abra sua Bíblia, Hebreus capítulo 11. E alguém pode dizer assim: apóstolo, não tem outro texto não? Tem. Mas o Espírito Santo quer que a gente continue um pouquinho mais nesse texto. Hebreus capítulo 11, versículo de número 3. E vamos avançar um pouquinho mais no desenvolvimento da nossa fé, na ativação profética e na proclamação profética. E aquilo que estamos declarando está sendo gerado no mundo do Espírito. As sementes estão sendo plantadas. E eu quero profetizar que ela vai germinar e produzir em você a 100 por 1. Quantos recebem? No casamento, na sua família, no seu trabalho, na sua saúde física e emocional, no seu desenvolvimento espiritual. Cada semente lançada do altar está caindo numa terra boa. Está caindo numa terra boa e vai produzir a 100 por 1. A Bíblia diz que Deus ama a prosperidade do seu povo. Você já está vivendo na dimensão da prosperidade. Você faz parte desta classe social, a classe social da prosperidade. Eu acredito na prosperidade bíblica. Quantos acreditam? Se o diabo se levantar para questionar isso, você diz: olha, chegou tarde. É possível que você aí ouça algumas vozes ao contrário, mas você vai dizer assim: olha, já chegou tarde. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E assim será. Você já faz parte dessa classe social, chamada classe social da prosperidade. E provisão plena haverá na sua vida, provisão plena haverá na sua casa. Deus cria os meios, queridos. Se não existe, Ele faz acontecer. Se não existe, Ele cria para você. Se você estiver nele e a palavra dele estiver em você, você vai pedir o que você quiser e vai ser feito. O poder criativo de Deus ainda continua ativo. Tudo que é necessário é o que? A ativação da nossa fé. Por que estamos trabalhando tanto? Porque eu acredito que este é um tempo onde a nossa fé precisa estar em evidência. Nós temos ensinado e falado que Deus não se revela, Deus não se manifesta simplesmente em meio a uma necessidade. Deus não responde necessidades, Deus responde à expressão da fé. E nós vamos ativar a nossa fé. Cada culto, cada reunião, você que está online, aí na sua casa, seja onde for, a sua fé pode ser ativada. E no momento que a fé é ativada, é o momento para você receber o milagre. Eu me lembro, nós estávamos no monte orando, e passávamos a noite assim em oração. E eu me lembro que o pastor José Hilton, na época, começou a saltar e dar glória a Deus. Ele era meio assim, né? Ainda é. E no meio do mato, aquela escuridão, eu alcancei a minha bênção, eu recebi a minha bênção. Eu falei: que bênção. Ele falou: olha, acabei de ganhar um Del Rey ouro. Eu falei: como assim? Ele viu a cor do carro, ele viu tudo. Eu falei: agora, na fé. Uma semana depois ele estava com o carro dele lá, aquele Del Rey ouro. No momento, a fé foi ativada. Preste atenção. Você acha que a gente está contando causos aqui? Histórias? Não. Nós estamos contando fatos. Está tudo provado. E você vai viver o seu milagre. Nada e nem ninguém vai impedir você de viver o seu milagre. Queridos, você não vai morrer, você vai viver e você vai contar os feitos do Senhor. Esta deve ser a sua declaração. A nossa declaração é que em nosso meio não vai morrer ninguém. Não vai morrer ninguém. Outro dia, o irmão de um discípulo nosso, o irmão dele não é da igreja, e ele passou por um momento muito difícil. Tinha as suas deficiências físicas e foi acometido pelo Covid. E o irmão dele pediu que nós orássemos e estivemos acompanhando semana após semana. E chegou o momento que o irmão disse: apóstolo, quase eu perdi a esperança que o meu irmão voltasse. Tanto tempo lá no hospital, no UTI, ficou entubado, tantas outras complicações. Mas de repente o irmão voltou, falou: apóstolo, um milagre. E Deus está fazendo milagres. E Deus vai continuar fazendo, porque Ele sabe fazer. Mas Deus faz, sabe como? Por meio de nós, por meio da nossa fé. Por isso a importância de estarmos na casa de Deus, ouvindo a palavra de Deus, conectados. Outro dia eu fui convidado para ministrar na igreja do apóstolo Joel. No domingo agora teve 12 horas de ativação profética. E ele convidou alguns líderes do Brasil para ministrar online. Eu fiz uma ministração e enviei. E depois uma outra ministração para São Paulo, falando a respeito da fé. Ontem foi transmitida em São Paulo. Eu creio que Deus, Ele está movendo.
Os céus do Brasil estão tomados por decretos proféticos. E eu quero dizer que aquele que começou a fazer a boa obra na nossa nação, ele vai completar. Ele vai completar. Meu irmão, é impressionante o que Deus está fazendo na nação. Está já assombrando o mundo. A economia, a forma que a economia está sendo tocada. Até os opositores, até a grande mídia está reconhecendo o crescimento, o desenvolvimento, a bolsa, os recordes. Em tempo de crise, em tempo de pandemia, nós vamos sair mais fortes. E aquilo que começou na nossa nação vai ser consolidado. Amém? Não vai ser para 4 anos, para 8 anos, vai ser para uma jornada longa, entrando na rota do desenvolvimento e da prosperidade. Quantos acreditam? Seja feito conforme a sua fé. Se você crê que não pode, já está resolvido, não pode. Mas se você crê que pode, já pode. Você crê, tem gente que crê o contrário, não é possível. Então não é possível, eu estou crendo assim, que não é possível. Como você crê? Creia que tudo é possível. E tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. É possível que em alguns momentos assim, venha até, parece que não vai, mas vai dar. Você vai atravessar o rio e você vai chegar do outro lado. Hebreus capítulo 11, versículo 3 diz assim, 2 versões. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito do que se vê. Nós estamos firmes no desenvolvimento da nossa fé. Ontem eu estava conversando, acho que com o James, não sei se foi com o James, quando eu alcancei o pastor Evaldo e ministrei a ele, e Deus me deu a graça de evangelizá-lo. Muitas vezes eu ficava com ele até 2 horas da manhã. Eu passava na casa dele, pegava, víamos para a igreja juntos, voltávamos juntos, e a gente permanecia conversando por muitas horas. E durou um tempo assim. Não foi apenas uma semana, o startar de uma semana, 2 semanas. E até que ele criou as asas e se fortaleceu e voou. É assim que se faz. Nós estamos num processo para o desenvolvimento da nossa fé. E eu quero ajudar você, levar você, conduzir você, para que você rompa dessa dimensão natural e batalhe diligentemente pela tua fé. Batalhe diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Isso é importante. Pela fé nós entendemos. Porque se pela fé a gente entende, compreende as coisas, então nada mais importante do que batalharmos diligentemente pela fé. Se existe um bom combate, uma boa batalha, é o bom combate e a boa batalha da fé. A gente luta por tantas coisas, e coisas importantes, e são interessantes, porque nós somos um ser trino. Como é importante nós separarmos as coisas. Existe um tempo para o nosso lazer, para desfrutarmos mesmo das coisas boas de relacionamento, para conversarmos, nos divertirmos, porque faz parte da nossa alma. Existe um tempo para você cuidar do seu corpo, existe um tempo para você cuidar das coisas espirituais. O grande problema é que muitas vezes há uma tendência a gente se focar em apenas uma coisa, em uma área, e as outras vão ficando para trás. Hoje nós estamos sendo despertados para a ativação da nossa fé, porque a nossa fé, ela é mais preciosa do que o ouro que perece. A nossa fé é mais preciosa. 1 Pedro 1,7 diz, o apóstolo Pedro diz que a fé ela é mais preciosa do que o ouro. Eu sei que precisamos ser diligentes no nosso trabalho para produzirmos e gerarmos riqueza. E a Bíblia diz a respeito do homem diligente. A Bíblia diz, viste um homem diligente na sua obra, sobre rei será posto. Então nós precisamos de uma diligência para o desenvolvimento intelectual. Nós precisamos de diligência para desenvolvermos o nosso trabalho. Não é verdade? Muitas vezes são horas e horas e horas do dia investida no desenvolvimento profissional. Isso é importante. Mas eu quero dizer para você, jamais despreze o desenvolvimento da sua fé. Sabe por quê? Porque tempestades, elas são inevitáveis. Tempestades são inevitáveis. Tempestades são
coisas que acontecem de uma forma imprevisível, como um acidente, de repente chega. E entendemos que as tempestades elas também são pedagógicas. Queridos, se nós passarmos por esta pandemia e atravessarmos e chegarmos do outro lado, da mesma forma que entramos, nós não aprendemos nada. Interessante. Algumas pessoas passam pela mesma prova uma vez, 2 vezes, 3 vezes, porque não aprendeu na prova. A Bíblia diz assim, olha, tende por motivo de grande gozo, grande alegria, o passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz o quê? A perseverança. Ó, a perseverança vai produzir a esperança, e aí vai. A prova da fé produz em nós o que? A perseverança. E você vai. Então, tende por motivo de grande prova o passar. Ninguém se alegra por passar pela aprovação, mas é o motivo que nos leva. Aonde vai nos estabelecer? Aonde vai nos colocar? Então nós vamos crescer neste momento de desafio. Nós vamos expandir o nosso entendimento, o nosso conhecimento, recebermos mais revelação e mais de Deus neste momento. Então este momento é um momento para intensificarmos mais e mais a nossa comunhão com Deus, o nosso relacionamento com a palavra, ouvindo a palavra constantemente, para a edificação da nossa fé. Pela fé nós entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem. Nós acreditamos nisso pela fé. A Bíblia diz, Jesus disse, olha, mais bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Nós temos sobre nós um decreto de bem-aventurança, porque nós não vimos Jesus, mas nós cremos nele. Então você é mais feliz. Amém? Mais feliz, porque você creu. E nós somos o povo da fé, nós somos o povo da esperança. Como é importante batalharmos diligentemente pelo desenvolvimento da nossa fé. Isso só é possível pela prática daquilo que está sendo ministrado e recomendado. Não basta apenas nós ouvirmos, mas colocarmos em prática as recomendações que estamos recebendo do altar, os direcionamentos para que a nossa fé entre em evidência. Hebreus capítulo 2, versículo 1 diz assim: portanto devemos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido. Olha isso. Nós devemos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido. Não basta apenas ouvirmos, é preciso atentarmos com mais diligência. E o que é atentar com mais diligência? Colocarmos em prática. A instrução que sai do altar nesses dias é para que batalhemos diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. A palavra de direcionamento desses dias que vem do altar fala a respeito da ativação da nossa fé. Os decretos proféticos que estão saindo dos nossos lábios, trazendo um alinhamento profético para fazer acontecer e estabelecer o plano perfeito do Pai para as nossas vidas, para as nossas casas, para os nossos lares, as nossas famílias. Eu creio que nós viveremos um tempo excepcional em família. Amém? Você crê? Eu creio. Eu creio na promessa que diz que a nossa descendência vai ser poderosa na terra. Então a recomendação é para que batalhemos diligentemente pela fé. O único responsável pela sua fé é você. Você é o responsável pelo desenvolvimento da sua fé. Bem verdade é que nós temos discipuladores. Nós somos uma visão, uma igreja apostólica. A geração apostólica, os nossos pastores apostólicos, os nossos líderes apostólicos, são pessoas que vão incentivar você e ajudar você para que você desenvolva a sua fé. Algo poderoso está acontecendo. Deus está nos ampliando em todas as áreas. Você não vai ficar para trás. Você não vai ficar para trás. Quando começou a pandemia, a palavra de ordem era: ninguém vai ficar para trás. Vocês se lembram? Milhares de pessoas esparramadas no mundo, sem poder voltar para casa. E a ação do governo federal foi: ninguém vai ficar para trás. E os aviões foram para as nações, para trazer de volta os brasileiros
que estavam em viagem não estavam podendo voltar. E eu quero dizer, no nosso meio, ninguém vai ficar para trás. Todos nós entraremos em um novo nível de desenvolvimento de fé. Sinais, maravilhas e prodígios acontecerão de uma forma poderosa em nosso meio. Portas serão abertas, pessoas serão curadas, restauradas, transformadas. A glória de Deus vai se manifestar de uma forma poderosa na nossa cidade, trazendo salvação, trazendo cura, trazendo libertação. Você não vai ficar para trás. Quando o teu líder te dá uma impulsionada, agradeça. Fala, obrigado, meu líder. Não fique chateado, não. Está pegando no meu pé. Não, ele não está pegando no teu pé. Ele está ajudando você para o desenvolvimento da sua fé. Quando o líder acionar você e ativar você para estar conectado nas células online, porque estão acontecendo, esteja lá conectado. Receba de uma forma agradável a mensagem de convocação do seu líder, porque tudo que ele deseja é que você entre na rota do desenvolvimento da sua fé, para que você viva o sobrenatural de Deus. Bem-aventurado é aquele que tem um discipulador, feliz é aquele que tem um discipulador, que se importa com ele. Como é importante isso, você ter alguém do seu lado, te levando, te impulsionando. Eu estou aprendendo algumas coisas nesses dias, e ninguém vai ficar para trás. Após, já não estou aguentando, estou cansado. A gente vai dar uma mãozinha para você. Depois vocês vão entendendo das coisas. Tem coisas que eu falo assim, por parábolas. Queridos, como vem a fé? A resposta, Romanos 10:17, diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus. Ouça de manhã, ouça à tarde, coloque no carro, conecte ao podcast, temos um aplicativo, você não paga nada, baixa as mensagens. Vai ouvindo, vai ouvindo, vai ouvindo, vai ouvindo. E a sua fé vai sendo, a fé vai sendo desenvolvida, vai sendo ativada. E aonde você estiver, quando chegar ao pico, você faz a declaração profética e tudo acontece. Tudo acontece. Queridos, não tem nada impossível para Deus. Eu me lembro que nós passamos por um desafio financeiro há muitos anos atrás. Fala, apóstolo, hoje não passa. Não, passa também, mas já aprendemos lá atrás. Eu me lembro que no início do ministério, o nosso desafio financeiro mensal de custo era por cerca de R$1.000 a R$2.000. Era o nosso custo. E a gente conversava, imagina quando a gente tiver um desafio de R$10.000. E logo chegou o desafio de 10. E ficava imaginando, quando chegar o desafio de R$50.000 por mês, como será? Agora imagina quando chegar a 100, 200, 300, 400, 500, 600, R$1 milhão, como vai ser? Vai ser a mesma coisa. Aquele que supriu 1.000, supriu 2, supre 100, supre 400, supre 500, supre 1 milhão. Ele é o mesmo, eu acredito assim. Pode aplaudir ao Senhor, eu acredito assim. Aquele que supre 1.000, supre 10.000, supre 1 milhão. É surpreendente o que Deus está fazendo e como Ele está se movendo. Acredite nisso. Como vem a fé, apóstolo? Só existe um caminho para que a fé seja ativada: é ouvir a palavra. Como é importante você selecionar a quem você ouve. Seja seletivo mesmo, não ouça qualquer pessoa. Algumas pessoas falam assim, mas como assim, apóstolo? Só devemos ouvir você? Não, nós temos aqui os nossos pastores. Ouçam os nossos pastores. E alguns que nós recomendamos, porque quando nós trazemos alguém para pregar no altar, é porque já há um reconhecimento nosso. Ou quando nós conectamos alguém a um livro, por exemplo. Agora nós encomendamos os livros de John Bevere, a recompensa da honra, porque vai ser o próximo tema que vamos adentrar, no momento certo. Quem tem o livro A Recompensa da Honra? Olha, muita gente. Quem ainda não tem, faz assim. Você vai ter a oportunidade de ter com um custo menor de qualquer livraria que você possa encontrar, porque a gente compra um pouco mais barato para passar para vocês. Então vai ser lindo. Para alguns a gente vai até dar. Eu me lembro, olha só. Olha, presta atenção. Eu me lembro quando nós tivemos a Rebeca, a primogênita. Eu fui fazer o registro. Naquela época o registro era muito caro fazer o registro. Hoje acho que é de graça, nem sei. Registrar uma criança é de graça hoje. Mas naquele tempo custava alguma coisa. E eu fui num órgão público
porque ali, se você fosse, podia fazer de graça. Era simples, simples. Só tinha que assinar uma declaração de pobreza. Simples assim. Você assina aqui essa declaração de pobreza. Falei, como assina a declaração de pobreza? Falei, está amarrado no nome de Jesus. Mas tem gente que assina. Tem gente que entra na fila da pobreza. É verdade. Porque tem a sanguessuga tem duas primas, né? Uma chama Dá e a outra Dá. Tudo que quer receber. E aí, comece a doar. Comece a compartilhar. À medida que você vai compartilhando, você vai recebendo. Essa é a chave, esse é o segredo. Como vem a fé? A fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Qualquer coisa? Ouvir a palavra de Deus. Diga, a fé vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. Acredite na palavra de Deus. Acredite na palavra. Se Deus disse, está dito. Salmo 119, versículo 6. 119, versículo 140. Salmo 119, versículo 140. A minha tradução diz assim, é um pouco diferente daquela ali. A minha tradução diz assim: as tuas promessas foram completamente testadas. Olha isso, as tuas promessas foram completamente testadas, por isso teu servo as ama. Nós não estamos aqui no século 21, né? É 20 ou 21? 21. Nós não estamos aqui no século 20, em 2020, fazendo uma prova para ver se funciona. O salmista, ele escreve: as tuas promessas foram completamente testadas. Já foram. Nós não estamos aqui fazendo prova para ver se o evangelho funciona. O evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu, do grego. Olha só. O evangelho não é uma mensagem para dar uma melhorada na nossa autoestima. Não. O evangelho não é uma palavra para melhorar a nossa autoestima. Absoluto. O evangelho é o poder de Deus para transformação. Transforma. É como pegar água e leva para o vinho. Eu quero profetizar: o seu casamento vai ser transformado, a sua família vai ser transformada, tudo vai ser transformado pelo poder da palavra. Acredite, todas as promessas foram completamente testadas. Nós não estamos aqui fazendo uma experiência para ver se vai dar certo. Eu quero dizer para você, já deu certo. Jesus já pagou um preço pela sua redenção, a obra foi completa, foi perfeito o sacrifício, Ele levou sobre si as nossas enfermidades, Ele levou sobre si os nossos pecados, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Isso Ele já fez. E a Bíblia diz que nós já fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Mas é importante você saber que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz que sem fé é impossível. Se sem fé é impossível agradar a Deus, e se queremos agradar a Deus, nada mais importante do que batalharmos diligentemente pela fé. Sem fé é impossível. Nós estamos aqui por causa da fé. Nós acreditamos. Tem alguém aí que acredita? Senão você, o que está fazendo aqui? Nós estamos aqui porque nós acreditamos. Nós somos o povo da fé, nós somos o povo da esperança, nós somos o povo do amor. Batalhe diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Observe o que Tiago diz: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. A fé sem as obras é morta. Alguém diz assim: eu tenho fé. Então mostra a tua fé por meio do quê? Das obras. Fé sem obras é morta. A demonstração da fé de Abraão foi quando Deus disse a ele: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão disse: sim, Senhor, eu creio. Se ele permanecesse na terra, dizendo eu creio, e não saísse, que fé era esta? Quando Deus disse a Abraão: sacrifica o teu filho, simplesmente ele dissesse: eu tenho fé, eu acredito, e não sacrificasse, que fé é essa? Essa é uma fé morta.
Quando Deus disse a Noé, constrói a arca, se simplesmente ele dissesse assim, olha, eu acredito, ficasse só no contemplativo, ou somente nesta confissão, eu acredito, e não houvesse uma demonstração, esta fé sem as obras ela é morta. A fé sempre vai ser acompanhada de uma ação. A fé ela entra em evidência, ela se manifesta por uma atitude. A fé sem as obras ela é morta. Observe comigo Tiago 2:20, diz assim, versículo 2:18, mas dirá alguém, tu tens fé, eu tenho as obras, mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. A fé é demonstrada pela sua atitude, e Deus se manifesta onde há o quê? Onde há fé, é perceptível. Eu assisti um programa de O Domador de Cães, impressionante, ele entrava num canil, os cachorros mais violentos, agressivos, e ele entrava, a postura dele fazia com que os cães, o líder da matilha se curvava, pela postura, se tornava visível. O medo, eu creio que emite do nosso corpo alguma coisa que se torna perceptível aos demônios, se torna visível, e assim também como a fé. Como diz o camarada outro dia, descobriram na Índia que a fé por isso que descobriu o Wi-Fi, tem vibrações. Tem uns segredos assim que tem que guardar no coração. Diz que o Wi-Fi descobriu assim porque na Índia os caras são memória muito ativa, muito inteligentes. Então se descobriu que a fé tem algumas vibrações, e aí foi onde se descobriu o Wi-Fi. Mas eu acredito que a fé, ela emite sinais do mundo do espírito, se torna visível mesmo diante de Deus, pela sua atitude. Pela sua atitude. É interessante, quando a fé chega, meu irmão, acabou. Pode ir que vai dar certo. Não é uma aventura, é a certeza. Eu vou dar um passo e ver se vai dar certo. Isso, que fé é essa? A fé é a certeza. Fé é certeza, é convicção. Tudo que nós, eu já errei algumas vezes. Fala assim, você acerta em tudo? Lógico que não. Uma vez eu fui tentado a comprar um carro. O mestre Clodoil está ali. Ele trabalhava numa garagem. E a intenção dos irmãos da garagem era uma intenção linda. Eu tinha um Escort. E ali tinha um Santana, aquele do mais top. E eles, este é o teu carro. Eles falaram para mim, esse é o carro. Eu falei, esse é o carro. Eu falei, meu coração fechou. Não. Aquela voz dentro de mim, não é a hora. E eu aqui dentro de mim, mas aquela outra voz assim, apóstolo. Aquela voz, ao invés de eu ouvir essa vozinha interior, comecei a dar crédito, meu irmão. Entrei numa canoa furada, como diz, entrei de gaiato no navio, fui parar no porão, depois só um arrependimento para me trazer de volta. Como João, foi impressionante a luta que foi. Depois eu quis me desfazer do carro, não dava para ficar com o carro, se tornou desconfortável. Quem disse que vendia o carro? Aí eu tive que pedir perdão. Pedi perdão para Deus. Diante da igreja, eu falei, olha, eu quero pedir um perdão aqui, que eu fiz um negócio errado. E a igreja me perdoou. E aí, prosperei. Percebe? Mas já tomei decisões assim também, meu irmão, que é impressionante. Pela fé, quando nós fomos comprar este prédio, Deus me deu uma palavra. Pode uma nação nascer em um dia? Nós tínhamos um documento que tínhamos o direito da compra do prédio, porque o dono havia morrido. 730 mil reais, 750 mil reais, 730 mil. A gente tinha aquele fundo de reserva assim poderoso, de nada no caixa. E eu estava no hotel em Três Lagoas, e orando e meditando. Quando eu estava comigo, mais um pastor, eu não vou falar o nome dele, se eu ficar nervoso eu falo. E eu estava no hotel, eles foram ministrar, e naquela manhã Deus falou comigo. Por um texto, por um versículo, pode uma nação nascer num dia? Antes que estivesse com dores de parto, deu à luz. Já estamos indo para o fechamento, tá? Que a gente tem 1 hora, estou quase passando. E Deus falou comigo aquela palavra, e Ele falou assim, amanhã, Ele falou,
amanhã você vai comprar o prédio. Eu falei, amanhã? Ele falou, amanhã. Eu vou te dar todo o recurso. Em um dia. Isso era abril. Mas em fevereiro daquele mesmo ano, você lembra o ano, Clodeus? 2008. 2008. Eu tenho meu Google ali. Ele é o Google aqui, a Marisa é o Google de outras coisas, sabe tudo. Data é com ele. Eu estava em fevereiro, eu fui a Dourados ministrar na igreja do apóstolo Rui. Hoje ele está com o Senhor. E é para lá que a gente vai, mas vai esperar um pouquinho, porque ele vai ter que aguardar. Eu não vou agora não. Não mandei ele ter pressa, mas ele queria ir. Ele falou, não, eu quero ir. Eu falei, então vai, eu vou ficar. Fez a gente sofrer um pouquinho, chorei muito. Eu fiz um quarto lá na minha casa, eu falei, esse quarto é do Rui. Eu falei, vou pôr uma fotografia na porta. Quando alguém vier dormir, vai dormir com ele aqui. Hoje o apóstolo Jonas, que é o filho, vem e fica lá em casa, para esse é o quarto do seu pai. Ele está aí, vai lá, abraço nele. Mas eu tinha ido, eu gostoso estar na igreja, né? A gente dá risada, né? O Alto está conectado, ele está seguindo lá, o pastor da internet agora lá. Tem alguém conectado. Quantos conectados estão aí, Alto? Tem 187 pessoas lá conectadas em família. Um beijo para vocês. 187 pessoas nos assistindo. E eu me lembro que eu fui a Dourados ministrar lá com o apóstolo Dom Lynch. E lá em Dourados, o Espírito de Deus falou comigo, ministra uma oferta na vida do Rui. Eu falei, mas vem cá, eu vim ministrar na igreja dele, trouxe um pregador americano, paguei as passagens para que ele viesse para Campo Grande, peguei meu carro, trouxe com meu combustível, e eu ainda vou ter que ministrar a oferta na vida dele, não é o contrário, não. Isso era terça-feira à noite. Eu fui pro hotel. Você acha que eu ofertei? Não. Fui pro hotel. No outro dia de manhã nós íamos para Carapó, ministrar em Carapó. Eu estava no hotel pela manhã, cedinho. O interfone tocou do hotel. Quem era? O Rui. Falou, vim tomar café com você. O Espírito Santo falou, é agora. Faz o cheque e oferta. Eu fiz um cheque, entreguei para ele. Quando ele olhou no cheque, assim, era um cheque de R$1.000. Ele olhou para o cheque, olhou para mim e disse assim, eu profetizo 1000 vezes mais. Você sabe fazer conta? 1000 vezes 1000 dá quanto? R$1 milhão. Ele falou, eu profetizo 1000 vezes mais. Eu já ouvi até 100, eu já usei profetizar. Mas 1000 vezes, meu irmão, é o que ele disse. E fomos para Carapó, ministramos em Carapó. Quando terminou o culto, o empresário veio e me deu um cheque. Eu coloquei no bolso. Falei, uau, o que tem aqui? Curioso. Fui para o hotel, quando cheguei no hotel, um cheque de R$1.000. Já, o meu cheque que eu tinha dado era um cheque pré-datado. Já era um cheque à vista. Falei, uau, já recebi a semente. Mas a profecia era 1000. Isso era fevereiro. 13 de abril, eu estava em Três Lagoas quando Deus me deu uma palavra. Eu voltei de Três Lagoas, chegamos em Campo Grande por volta de 2 horas da manhã. Nós estávamos começando o terceiro culto às 10 da manhã. Estávamos começando, era o início. Tínhamos 2 cultos, 17 e 19. Estávamos iniciando o terceiro culto às 10 horas. Quando eu entrei na igreja e eu subi para o meu gabinete, quando eu desci, nós tínhamos um grupo menor que esse aqui, embaixo. Mais ou menos isso aqui, talvez até menos um pouquinho. Quando eu vim para o altar, o Espírito Santo falou comigo, não ande por vista, ande por fé. Quando eu subi no altar, ele disse, ontem Deus falou comigo, e hoje nós vamos ministrar uma oferta e nós vamos comprar o prédio. Naquela manhã, nós tivemos uma oferta de R$560 mil numa manhã, com um grupinho de pessoas. Quando chegou na parte da tarde, os 2 outros cultos, naquele dia o Senhor nos deu mais de R$1 milhão. Nós pagamos o prédio à vista e compramos outro prédio lá na Mascarenhas de Moraes, que ainda vai ser edificado lá, o ICG Norte. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Fé é certeza. Que não tinha como demolir isso de dentro de mim. Eu me lembro, queridos, olha só, que quando nós decidimos entrar no propósito da compra, quase meia-noite eu recebi uma ligação de um discípulo dizendo, apóstolo,
Eu acho que não é a hora de comprar o prédio, a gente podia dar um tempinho. Eu conversei com alguns empresários, senti assim. Falei, eu não estou perguntando a opinião de ninguém. Eu não mandei você consultar ninguém a respeito desse assunto. Para mim basta o que Deus diz. Eu não estou interessado em ouvir o que as pessoas pensam. Isso é fé. Não que eu negligencie conselhos. Eu tenho alguns conselheiros na igreja. E algumas decisões eu tomo com eles. Não tomo só. Mas algumas decisões entre eu e Deus. E quando Deus dá a palavra, aí eu avanço. E quando eu avanço debaixo da palavra que Deus me deu, sempre dá certo. Sempre dá certo. Então nós estamos no caminho certo. E eu quero profetizar: praga alguma vai chegar à sua casa. Você vai sair renovado, você vai sair fortalecido, você vai ser ampliado, a sua influência vai crescer na igreja, vai crescer no ministério, vai crescer no contexto da sociedade, e a glória de Deus vai se manifestar na sua vida. Tome posse. O diabo está dizendo assim: mas como vai ser daqui para frente? Como vai ser daqui para frente? Se prepare, se ajusta, você vai passar necessidade. Você vai acreditar em quem? O salmista diz assim: ei, eu fui moço, agora sou velho. Eu nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Ó, a descendência do justo é abençoada na terra. Olha que extraordinário. É nisso que eu creio. Então convém atentar com mais diligência. Ore em línguas, meu irmão. Ore em línguas. Eu estou pensando a gente fazer uma jornada de 6 horas de oração em línguas, para poder romper. Para com essa oraçãozinha de 1 minutinho. Já cansei. Alguém vai empurrando assim. Vai, meu irmão, um pouco mais. Vamos orar, não dá mais tempo. Vamos orar?